Seção 4ª. Do processo legislativo. Artigo 21. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emenda à Constituição. Inciso 2º. Lei complementar. Inciso 3º. Lei ordinária. Inciso 4º. Decreto legislativo. Inciso 5º. Resolução. Artigo 22. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 2º. Do governador do Estado. Inciso 3º. De mais de 1/3 das câmaras municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Inciso 4º. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 1% dos eleitores. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 23. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se complementares: 1. A Lei de Organização Judiciária. 2. A Lei Orgânica do Ministério Público. 3. A Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. 4. A Lei Orgânica da Defensoria Pública. 5. A Lei Orgânica da Polícia Civil. 6. A Lei Orgânica da Polícia Militar. 7. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 8. A Lei Orgânica das Entidades Descentralizadas. 9. A Lei Orgânica do Fisco Estadual. 10. Os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares. 11. O Código de Educação. 12. O Código de Saúde. 13. O Código de Saneamento Básico. 14. O Código de Proteção ao Meio Ambiente. 15. O Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. 16. A Lei sobre Normas Técnicas de Elaboração Legislativa. 17. A lei que institui regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 18. A lei que impuser requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios ou para sua classificação como instância de qualquer natureza. Artigo 24. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º.
Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 2. Regras de criação, organização e supressão de distritos nos municípios. 3. Subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado, observado o que dispõem os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal. 4. Declaração de utilidade pública de entidades de direito privado. Parágrafo 2º. Compete, exclusivamente, ao governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. 2. Criação e extinção das secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, inciso 19. 3. Organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da União. 4. Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar. 6. Criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de registros públicos. Parágrafo 3º. O exercício direto da soberania popular realizar-se-á, da seguinte forma. 1. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5/10 de unidade por cento do eleitorado do Estado, assegurada a defesa do projeto, por representante dos respectivos responsáveis, perante as comissões pelas quais tramitar. 2. 1% do eleitorado do Estado poderá requerer à Assembleia Legislativa a realização de referendos sobre lei. 3. As questões relevantes aos destinos do Estado poderão ser submetidas a plebiscito, quando pelo menos 1% do eleitorado requerer ao Tribunal Regional Eleitoral, ouvida a Assembleia Legislativa. 4. O eleitorado referido nos itens anteriores deverá estar distribuído em, pelo menos, 5 dentre os 15 maiores municípios com não menos que 2/10 de unidade por cento de eleitores em cada um deles. 5. Não serão suscetíveis de iniciativa popular matérias de iniciativa exclusiva, definidas nesta Constituição. 6. O Tribunal Regional Eleitoral, observada a legislação federal pertinente, providenciará a consulta popular prevista nos itens 2 e 3, no prazo de 60 dias. Parágrafo 4º. Compete, exclusivamente, ao Tribunal de Justiça a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, incluído o Tribunal de Justiça Militar. 2. Organização e divisão judiciárias, bem como criação, alteração ou supressão de ofícios e cartórios judiciários. Parágrafo 5º. Não será admitido o aumento da despesa prevista. 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do governador, ressalvado o disposto no artigo 174, parágrafos 1º e 2º.
2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Parágrafo 6º. A atribuição de denominação de próprio público dar-se-á, concorrentemente pela Assembleia Legislativa e Governador do Estado, na forma de legislação competente a cada um, atendidas as regras da legislação específica. Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. Artigo 26. O governador poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem em regime de urgência. Parágrafo único. Se a Assembleia Legislativa não deliberar em até 45 dias, o projeto será incluído na ordem do dia até que se ultime sua votação. Artigo 27. O regimento interno da Assembleia Legislativa disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das mesmas normas técnicas relativas às leis. Artigo 28. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao governador que, aquiescendo, o sancionará e promulgará. Parágrafo 1º. Se o governador julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando, dentro de 48 horas, ao presidente da Assembleia Legislativa, o motivo do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial deverá abranger, por inteiro, o artigo, o parágrafo, o inciso, o item ou a linha. Parágrafo 3º. Sendo negada a sanção, as razões do veto serão comunicadas ao presidente da Assembleia Legislativa e publicadas-se em época de recesso parlamentar. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo, em silêncio, considerar-se-á sancionado o projeto, sendo obrigatória a sua promulgação pelo presidente da Assembleia Legislativa no prazo de 10 dias. Parágrafo 5º. A Assembleia Legislativa deliberará sobre a matéria vetada, em único turno de votação e discussão, no prazo de 30 dias de seu recebimento, considerando-se aprovada quando obtiver o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 5º, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, até sua votação final. Parágrafo 7º. Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação, ao governador. Parágrafo 8º. Se, na hipótese do parágrafo 7º, a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo governador, o presidente da Assembleia Legislativa a promulgará e, se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao primeiro vice-presidente fazê-lo. Artigo 29. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser renovada, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa,